Preciso te atualizar agora sobre Luiz Henrique. Para repercutir uma informação do jornalista Alexandre Silvestre, ele garante que o Palmeiras fez proposta oficial para comprar o Luiz Henrique do Zenit. Essa oferta teria acontecido antes do acerto com John Arias, comprado do Wolverhampton por 25 milhões de euros. Também, segundo Alexandre Silvestre, proposta feita pelo Palmeiras ao Zenit pelo Luiz Henrique foi de 29,2 milhões de euros. Estamos falando de 179 milhões de reais. O problema é que o Zenit só toparia negociar o atleta por 40 milhões de euros ou 245 milhões de reais. Palmeiras não confirma as tratativas pelo Luiz Henrique. E dá para cravar que com a chegada do Arias está completamente descartada uma operação desse tamanho. Luiz Henrique, que pertencia ao Botafogo, chegou a jogar pela seleção e foi comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. Temporada atual de 17 jogos, 2 gols e 2 assistências. Dá para dizer que o Luiz Henrique não brilha como se imaginava quando de sua transferência para o futebol russo. Você, palmeirense, gostaria do Luiz Henrique ou prefere um zagueiro? Ou ainda acha que um volante é mais necessário? Já usa o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre John Arias com data para estreia. O Arias participou normalmente, pela primeira vez de forma integral, de treinos do Palmeiras ao longo dessa semana. Como já vinha atuando na Inglaterra com a camisa do Wolverhampton, ele está fisicamente bem e estará à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida de sábado contra o Capivariano, duelo válido pelas quartas de final do Paulistão, jogo marcado para a Arena Barueri. Agora vai caber ao Abel decidir se o Arias começa como titular ou se ele ganha alguns minutos no decorrer da partida. Importante lembrar que o Palmeiras usou ao longo da primeira fase do Campeonato Paulista 28 jogadores diferentes, numa clara demonstração de que o Paulistão serviu também como um momento para melhoria do aspecto físico e essa rodagem de jogadores foi importante. Só para completar, vale contar que a troca do gramado do Allianz Parque segue de maneira mais lenta do que se imaginava. E a tendência hoje é de que o Palmeiras só tenha o seu estádio à disposição caso chegue à final e faça o segundo e decisivo jogo dentro de casa. Isso porque a data da final está marcada para 7 ou 8 de março, essa data ainda será confirmada e a tendência é que o estádio palmeirense fique pronto apenas próximo dessa data. Caso contrário, o Palmeiras vai precisar mandar a decisão da Copa do Campeonato Paulista na Arena Barueri, estádio arrendado por Leila Pereira. E essa história de que Alan, atacante do Palmeiras, tem tudo acertado para virar reforço do Liverpool depois da Copa do Mundo. O jornalista Robson Morelli foi quem trouxe essa informação, que repercutiu bastante entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do staff do Alan e uma pessoa do Palmeiras para entender em que pé está essa história. Essa pessoa do staff do Alan assegura que não há nenhum acordo fechado com o Liverpool ou com qualquer outro clube do mundo, embora existam vários interessados. Já a fonte do Palmeiras assegura que o clube recusou proposta recente do Napoli, oferta que chegaria a 35 milhões de euros, e não existe nenhuma negociação no momento. Vale a lembrança de que as principais ligas da Europa estão fechadas. Janela de transferências por lá só reabre na metade do ano. E para o Palmeiras não seria negócio vendê-lo agora, imaginando que o Alan pode se valorizar daqui até a metade do ano. Atleta de 21 anos, com 10 jogos e 2 gols na atual temporada, contrato até dezembro de 2029. Na temporada passada, 54 jogos, 3 gols e 6 assistências. O sonho do Palmeiras é vender o Alan por pelo menos 50 milhões de euros. Informação exclusiva. Quanto custa para o Palmeiras mandar jogos do time feminino no Allianz Parque? No último final de semana, depois de o Palmeiras conquistar a Supercopa do Brasil em cima do Corinthians no futebol feminino, Leila Pereira foi perguntada por que o time feminino só joga em Barueri e não tem a oportunidade de atuar no estádio do clube, o Allianz Parque. A Leila, entre outras coisas, justificou que para que seu time feminino jogue no Allianz, há necessidade de pagamento para a W Torre. Ela ainda lembrou que as receitas do departamento de futebol feminino são muito inferiores à do futebol masculino. Essa última parte é incontestável, não dá para comparar o que o Palmeiras arrecada no time profissional masculino e no time profissional feminino. Mas o custo para jogar o time feminino no Allianz Parque é bem baixinho. Consultei pessoas envolvidas e posso assegurar que não há uma tabela fixa de preços. Mas não custaria esse aluguel
mais do que 100 a 200 mil reais por partida. O valor varia de acordo também com as necessidades. O Palmeiras não poderia escolher qualquer dia para jogar por lá. Se houvesse realização de shows ou de jogos de time de futebol masculino, o futebol feminino seria preterido. Mas o custo do aluguel para esse time feminino não custaria mais do que 200 mil reais por partida. Se houvesse uma mobilização grande de torcedores do Palmeiras com venda de ingressos, talvez fosse possível custear o aluguel do estádio com a venda de ingressos. Mas que a gente pode constatar um conflito de interesses que é sempre observado por torcedores alviverdes. Leila Pereira desembolsou cerca de 500 milhões de reais para arrendar a Arena Barueri. Depois, investiu mais 70 milhões de reais numa série de melhorias do estádio. Para que o seu estádio não se torne um elefante branco, o presidente do Palmeiras decidiu que os times de base do Palmeiras e a equipe feminina só jogariam na Arena Barueri. Estádio que não caiu na graça do torcedor alviverde, até pela localização, média de público, pouca presença e enormes prejuízos. Mas se não houver o futebol feminino e as categorias de base, todo o investimento feito pela Leila Pereira na Arena Barueri seria em vão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só para completar, contar que John Arias viaja nessa quinta-feira rumo a São Paulo, quando vai começar a treinar pelo clube. O nome dele, inclusive, já está no BID, Boletim Informativo Diário, registrado como atleta do Palmeiras. Nino será jogador do Palmeiras. Veloso, meu parceiro de donos da bola, está cravando que o Nino está bem perto de virar reforço alviverde nessa janela de transferências. De fato, o Palmeiras fez alguns movimentos importantes nos últimos dias. Entre Palmeiras e o zagueiro do Zenit, está tudo absolutamente certo. Salário, direitos de imagem, luvas, tempo de contrato. Falta o principal, o sim do Zenit, que costuma mudar de ideia com muita frequência. O Palmeiras já esteve mais otimista, já esteve bem pessimista. Nesse momento, imagina que se não conseguir contratá-lo até 3 de março, quando se encerra a janela de transferências por aqui, terá o Nino a partir de julho. Tudo se dá porque o Zenit quer contar com o atleta pelo menos até o fim da temporada na Rússia, que se encerra no mês de junho. E diante desse cenário, se não fechar com o Nino para agora, o Palmeiras terá o jogador a partir da metade do ano, pelo menos esse é o sentimento de Anderson Barros, Leila Pereira e Abel Ferreira. Embora o técnico palmeirense faça enormes esforços para que o Nino chegue agora. O Nino também tem trabalhado nos bastidores. Diante desse cenário, o Palmeiras já chegou a perto de 15 milhões de euros para contratar o atleta. Um detalhe importante, quando comprou do Fluminense, o Zenit gastou cerca de 1/3 desse valor. Então a chance de o time russo faturar bem alto com mais uma transferência de atleta brasileiro. Importante registrar que o Fluminense também tem a intenção de contratar o Nino, mas o Palmeiras vê o Fluminense como carta fora do baralho diante das cifras envolvidas e da vontade do Nino em se juntar a John Arias e companhia, a tendência é que o Palmeiras leve a melhor. Só não dá para cravar se ele chega ainda nessa janela de transferências. Palmeiras que terá o reforço importante de John Arias para o mata-mata do Campeonato Paulista já nas quartas de final contra o Capivariano. Se correr tudo bem, o Palmeiras deve ter um clássico na semifinal do Paulistão. Quem você pensa que é favorito ao título do estadual? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.